Hoje o nosso vídeo vai ser especial, que a gente vai andar em todos os espaços da Casa Cor e explicar todo o conceito do projeto na prática, né, Lu? Sim, sempre na prática, né? Com interiores na prática. Logo que a gente entra ali no ambiente, a gente colocou um corredor mais escuro, chamou atenção para as luminárias, né, de embutir, são filetes assim de luz. Logo na entrada a gente tem um corredor estreito, a gente pintou esse corredor de preto e colocou umas tiras assim de iluminação, uma luminária bem comprida, fez um desenho ali com as luminárias para ficar mais dinâmico e a gente fechou a circulação logo no início, porque tinha um pilar logo na entrada com uma passagem muito estreita que a gente fechou com um totem. E que pilar, né, Lu? Aquele pilar ele tem quase 50 por 50 em L, um monstro, aí a gente falou, e agora, né? Então a gente teve um problema enorme e fechou com esse totem para colocar o pessoal passando pelo outro lado. Sim, e aí para o pessoal passar pelo outro lado, a gente fez um cantinho interessante, que é o canto da projeção mapeada, onde a gente colocou as molduras e as artes vão alterando ali o tempo inteiro. E isso foi legal porque a gente quis colocar um pouco de tecnologia, inovação, e foi muito bacana, porque todo mundo chega e tem um primeiro impacto. Então você tem que pensar isso quando você estiver projetando o seu espaço, principalmente na mostra. A pessoa entra e vê aquelas coquedamas, já tem um impacto. Sim. Aí ele vira, tem um outro impacto. Na hora que ele sai daquele que a gente chamou de uma recepção, ele tem um terceiro impacto, que é com o espaço como um todo. E a questão das coquedamas foi interessante porque a gente tem um fundo ali, que são os blocos de concreto, né, aparentes, e assim, o fundo cinza, ele costuma destacar muito a cor. Sim. E a coquedama tá com uma cor viva, um rosa bem vivo. Isso é interessante porque você tem que ver o que você tem disponível com seus parceiros, novamente. E a gente tinha várias opções de cores de flores para colocar ali e a gente foi vendo o que daria o efeito melhor. Como o ambiente está num todo assim mais neutro, né, muito tom de cimento queimado, madeira, o preto, ali a gente achou legal destacar. E logo na entrada também tem o destaque das artes, objetos de obra grafitados ali no teto. Sim, e foi interessante porque a gente também não quis utilizar o preto. Então a gente tem um cinza muito escuro, quase um chumbo, que dá essa ambiência bem diferente para essa área de entrada. E por que a gente não quis colocar o preto? Não sei se você já reparou, tanto que o tom do preto, ele tira todas as arestas, ele deixa tudo muito chapado. E a gente quis mostrar as vigas, a gente quis mostrar o contorno do ambiente. Então isso é interessante, você tem que cuidar com isso também. Então esse teto lá no início, o preto, né, ele dá um fundo infinito. A gente não queria esse fundo infinito, a gente colocou um grafite, que a iluminação ali já é mais aparente. E aí entrando para o espaço em si, já veio o rebaixo de gesso, a iluminação pontual, né? A gente já começou com uma unidade maior. Com essa mesa aqui linear enorme. É. E a gente fez uma jogada bem interessante aqui, colocando nas duas pontas as duas mesas de concreto mais brutas e a gente tinha 3 mesas de madeira no meio, com tampo de madeira. E o interessante é que o projeto vai crescendo também e a gente tem que aproveitar e não ver um problema quando acontece uma mudança no que você imaginou. A gente queria colocar as tomadas aqui em cima da mesa. E quando a gente conseguiu colocar essa tomada aqui em cima, a gente não podia cortar o tampo, que é de mesa, madeira natural. E a gente viu como que a gente podia alterar e optou por uma cinza grafite. E deu um destaque que todo mundo elogia. Então, é um problema que a gente transformou na solução. A gente tem as tomadas aqui em cima que atende essa mesa do lado, mas as pessoas entram e falam, amei essa mesa. E eu amei que você tem o concreto nas pontas e o cinza no meio. Então, bacana, né? Como que um problema surge como uma solução. É engraçado, gente, que quando a gente costuma ter um desafio, um problema no projeto, o projeto costuma ficar melhor, não é? Porque a gente tem que pensar tanto naquilo ali que a gente acaba criando uma solução muito interessante. E foi o que aconteceu aqui com os pilares, né? E aí, gente, vamos continuando andando aí no ambiente. Depois vem aquela parede ali curva. Antes um pouco da parede curva vem o redário. A gente colocou uma estrutura metálica, também não fez tratamento nessa estrutura metálica. A ideia foi deixar tudo aparente, mesmo natural, né? O foco no essencial mesmo. A gente não viu necessidade, era uma amostra, pouco tempo de revestir. E ela tinha tudo a ver com esse ambiente industrial, que é o conceito do projeto. Sim.
O pessoal tem usado muitas redes, isso que é interessante, né? E logo depois vem uma parede curva, que já estava no espaço, que a gente fez um reboco rústico, e aí já vem a estante com os materiais dos fornecedores, o lounge com sofá que é mais modular, também bem despojado, que tem tudo a ver com o espaço. Esse sofá da Líder é um sucesso. Todo mundo chega, olha, e quando a gente fala que é um ambiente funcional, que a pessoa pode sentar e utilizar, é impressionante quando a pessoa senta e fala, uau, que sofá gostoso, então tá um sucesso. É um sofá, ele chama Sofá Away. Ele tem vários módulos, vários tamanhos. O interessante dele é você brincar mesmo, né? Fazer uma distribuição diferente aí no ambiente. E aí vem também a parte decorativa dos quadros, que a gente fez uma composição um pouco diferente. Vem os puffs, né? A gente brincou com vários puffs ali para ficar mais descontraído mesmo. Um local extra. Então, de vez em quando você está tendo aqui uma palestra, uma live, porque a gente tem todo dia algum bochicho, né? Alguma coisa acontecendo aqui no espaço. E quando você vê, tem gente sentando no puff. Sim. E tá bem bacana esse entrosamento. Logo depois vem os painéis ali, né? Que fecham a sala de reunião. A gente queria uma sala de reunião mais isolada mesmo, para as pessoas realmente usarem, atenderem clientes ali. E logo do lado da sala de reunião vem o café. E esse café, ele ficou bem no canto. E a gente tem nesse nosso espaço uma porta, só que ela não é uma porta do fluxo da Casa Cor. Isso é uma coisa muito importante que você tem que levar em conta. A gente queria muito usar essa porta como fluxo. A Casa Cor não permitiu, então as pessoas chegam e voltam, mas a porta existe. Então é interessante que quando você está também numa mostra, você tem que ajudar o fluxo a acontecer de uma forma correta. Logo depois a gente tem também um totó, né, que o pessoal tem usado, tá brincando ali, tem sido bem interessante. Esse totó é ótimo, porque quando a gente chega aqui no espaço, a gente fala que parte do conceito, além de ser industrial, foi levado no conceito de um pouco Google. Então, um pouco de você trabalhar e se divertir no mesmo local. Então, o Redário entra com isso e o totó também. E é impressionante, eu já fechei alguns negócios dentro do totó, brincando ali, conversando, você começa a conversar e é um momento de descontração que funciona. E a gente tem também ali uma planta muito legal que o pessoal do Encanto Verde, as meninas do Encanto Verde fizeram com muito carinho. Eu apelidei ela carinhosamente de múmia, planta múmia, porque ela é uma planta viva, que ela é seca, desidratada, e a gente não tinha luz natural naquele espaço, naquele canto, não tinha nenhuma janela naquele canto. Então nenhuma outra planta ia resistir os 45 dias de mostra sem morrer. Então ela colocou ali, não foi uma planta de plástico, uma planta real, só que ela está seca. Aí eu chamei ela de múmia carinhosamente. Então a gente finalizou aqui o tour pelo nosso ambiente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês gostaram mais. Se vocês tiverem dúvida, podem comentar aqui também e curte aí o nosso vídeo. Um grande abraço para vocês e uma dica na prática para você é seguir o Interiores na Prática. Até mais! Tchau, tchau!